E aí pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês hoje sobre um livro bem bacana que eu li nos últimos tempos. Vai aparecer aqui, porque eu estou sem o livro na mão, vai aparecer em algum lugar aqui da tela, que se chama Como a Democracia Chega ao Fim, do David Huntsman. Bom, é um livro muito bacana. É um livro um pouco cansativo, mas é um livro sobre política muito interessante e que talvez seja muito importante com que a gente leia esse livro nos tempos atuais. Mas antes de acompanhar o conteúdo, peço para você dar aquele like maroto, para você se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho das notificações. Bora para a vinheta! Bom pessoal, o autor do livro, David Huntsman, é professor em Cambridge, na Inglaterra, especialista em política. O livro saiu em 2018 e também já foi publicado no mesmo ano no Brasil, em 2018, né, pela Todavia. E é um livro sobre política, muito interessante, sobre democracia, que não trata sobre economia, por exemplo, que é talvez um dos elementos que sustenta aí uma força democrática, mas é um livro bem interessante. Confesso que no começo assim estava sublinhando, sabe quando você sublinha tudo e você, né, marca lá com marca-texto e dá aquela empolgação, porque é muita informação, pelo menos para mim, é muita informação nova. Eu que não leio tanta não ficção assim, não sou nem de longe expert e tenho um profundo conhecimento sobre política, né? Economia também, muito menos, sociedade, mais ou menos. Então, assim, foi muita informação. E muita informação boa, assim, calamitosa ao mesmo tempo. Mas assim, foi pro final, fui cansando um pouco, porque é um livro pesado, é bem denso. Mas a linguagem até que dá para entender bem, assim, não é, mas é que para quem é meio da área, meio fora da área, na verdade, talvez tenha uma leitura um pouco deficitária. Foi o que eu senti, né? O livro tem uma introdução e dividido em mais 4 capítulos, que se chama, vou olhar aqui porque eu fiz uma anotaçãozinha, tá? Os 4 capítulos se chamam Golpe, Catástrofe, Revolução Tecnológica e Alguma Coisa Melhor, além da conclusão. Bom, eu gostei principalmente mais do primeiro e do segundo capítulos. O terceiro também achei legal, e depois eu me cansei bastante, li até o fim, mas assim, eu vou falar basicamente do que eu entendi dos primeiros capítulos, né? No primeiro, sobre golpe, que é uma palavra que, né, tá no nosso vocabulário de maneira muito forte nos últimos tempos, ele fala sobre que a gente acha, por exemplo, a democracia pode morrer em um determinado país em um golpe. Só que a gente está achando que está sempre esperando aquele golpe, aquele tipo de golpe tão comum nos anos 30, 40, que na América do Sul foi muito comum nos anos 60 e 70, a figura de um ditador, de alguém muito forte, normalmente militar, que assim, que não reste dúvidas quando a democracia acaba, né? Que ele chega e diz assim, olha, o presidente está preso, nós matamos o primeiro-ministro, sei lá que seja, suspendemos o Senado, e agora o novo governo, ponto. Então assim, a gente está esperando, não que a gente queira, é claro, né? Mas a gente acha que quando a democracia morre, é quando uma figura assim aparece. É quando um golpe ele não dá margem para dúvidas de que ele aconteceu. E o autor aqui vai dizer que, na verdade, há outras maneiras de ver que a democracia ela vai morrendo. Porque ele diz, a história não se repete, a história ela não é cíclica. Ela é linear, ou seja, não adianta a gente achar que vai acontecer nos mesmos moldes lá dos anos, de pensar, por exemplo, ele cita muito a Alemanha, né? Cita muito a Grécia, que a Grécia Antiga, o berço da democracia, mas sofreu vários golpes ao longo da sua história do século XX. E também teve problemas graves no século XXI, né? Já que a economia grega ela implodiu, né? Bom, ele diz que não acontece mais dessa maneira, porque o mundo mudou, a sociedade mudou, as relações todas mudaram e que aquele tipo de golpe é muito pouco provável. É claro, ele diz que há países onde ele é menos provável e há países onde ele é mais provável, esse tipo de golpe. Países em que a democracia está mais sedimentada, mais
fortalecida, que sofreram outras ditaduras fortes e que a população se conscientizou em relação a isso, é muito menos provável agora, em democracias menos solidificadas, onde a população perdeu a memória, ou a população não conservou essa memória em relação a golpes passados, né, Brasil? A democracia, ela pode sim, tem mais chances de sofrer um golpe parecido com os golpes de décadas passadas. Então ele diz que a democracia passa por uma crise de meia-idade, ou seja, ela esteja ali nos seus 45, 50 anos, e então ela tem sofrido essa crise de meia-idade e é preciso que a gente reinvente essa democracia e que a gente consiga perceber que os golpes estão sendo dados nela de outras maneiras, né? Então, se não há tanques, não há guerra, não há morte, não há, sei lá, né, dessas maneiras, essa espetacularização do golpe, de que maneira ela se dá, então, o golpe se dá. Ele fala aqui, por exemplo, que as divisões institucionais seguem linhas muito diferentes. Em vez do exército, do parlamento, o impasse atual se dá entre a União Europeia e os bancos e o parlamento. E ninguém entra nessa disputa com armas nos bolsos. As batalhas são travadas por homens e mulheres de terno, armados de planilhas, pois a Guerra Fria acabou. Gente, ele fala praticamente, em toda a análise dele, do hemisfério norte, tá? Ele praticamente ignora o hemisfério sul. Então, mas dá para entender mais ou menos essa lógica, né? Se ele não fala especificamente de economia, ele diz mesmo que as relações são outras agora. É uma questão bancária, é uma questão comercial. Então, será que vale a pena dar um golpe daquela maneira? Né? Será que vale a pena dar um golpe no Brasil daquela maneira? Ou será que a gente facilita para os grandes empresários, por exemplo, pagar menos direitos trabalhistas aos seus subordinados, aos seus empregados? Será que a gente não facilita para os grandes se a gente tirar o dinheiro dos aposentados, por exemplo, aposentar mais tarde, fazer com que essa pessoa trabalhe até mais tarde por um salário menor, em dias de final de semana, por exemplo, sem ganhar uma remuneração a mais, sem ganhar por hora extra? Será que não seria melhor assim, economicamente, do que num golpe? Pelo que ele entende, sim. Para os golpistas é muito mais fácil agir dessa maneira, né? Então, se a Guerra Fria acabou, não temos as armas diretas, mas as armas são as canetas, né? Em épocas de assinar grandes contratos com caneta Bic para mostrar que é humilde, essa caneta Bic tem um poder mais forte do que um tanque de guerra nos dias de hoje para pôr fim à democracia. E ele dá alguns elementos que podem acontecer, que mostram como a democracia chegou ao fim, né? Golpes executivos, fraude do dia da eleição, em que o processo é manipulado, né? Nos golpes, por exemplo, suspender o funcionamento das instituições democráticas, golpes promissórios, ampliação do poder executivo, que a gente está vendo muito hoje, o executivo no Brasil exercendo uma função muito maior do que a dele, né? E manipulação estratégica das eleições. Ou seja, pela minha leitura, o que aconteceu no Brasil em 2018 foi claramente isso, né? Uma manipulação estratégica das eleições, pois foi provado, foi mostrado, né, que as fake news interviram, né, conseguiram intervir nas eleições, porque convenceram muita gente de mentiras espalhadas por robôs na internet, etc., para convencer a votar num certo candidato aí que vocês devem conhecer bem. Bom, então assim, o golpe ele não é específico em um dia, ele é gradual. O golpe que termina com a democracia nos dias de hoje é gradual. É por isso que eu entendo que o Brasil hoje sim esteja desde um certo tempo atrás aí sofrendo um golpe. Só mudaram algumas figuras, mas o golpe vem sendo dado já há algum tempo. No capítulo 2, ele fala sobre catástrofe, tá? Eu estou sempre acompanhando aqui porque eu fiz uma colinha, sempre faço, para falar para vocês, para não me perder no pensamento.
uma sociedade, ele diz, que se mata aos poucos trilha o mesmo caminho para a democracia. Em sociedades desestruturadas e beirando o apocalipse, a democracia não tem espaço. Ou seja, a democracia também se envenena pelo suicídio do próprio meio ambiente. Né? Então, assim, não há como sustentar uma democracia em lugares em que o meio ambiente, a situação do meio ambiente é calamitosa. Quem vai se importar com democracia quando a gente está vendo um apocalipse mundial, global, com a questão da natureza, né? Calotas polares derretendo. Isso, na verdade, é muito pequeno. Na verdade, ele fala de coisas muito mais profundas. É só olhar em filmes, livros em sociedades pós-apocalípticas, se alguém se importa com democracia. É sempre uma figura autocrata que está à frente, porque ele promete restaurar o que estava por trás. E a responsabilidade sobre o meio ambiente, hoje se fala muito sobre meio ambiente, né? Mas os governos, os poderosos dizem o quê? Que a responsabilidade é nossa, da população em geral, em não usar plástico, cuidar do lixo, reciclar, separar, etc. O que faz um certo sentido, sim. Mas o nosso impacto, o impacto da população em geral, meu e seu, ainda é muito pequeno perto do impacto de grandes empresas que poluem os rios, que soltam fumaças, que acabam com a camada de ozônio. Quer dizer, é uma transferência de responsabilidade deles para nós, sendo que se houvessem leis mais rígidas para acabar com essa galera, para regulamentar isso aí, talvez o nosso impacto na natureza fosse muito menor. É claro que todos nós precisamos mudar os comportamentos, mas os de cima precisam muito mais. E é fato que em regimes autocráticos é muito mais difícil controlar a questão da natureza, né? Porque se esconde muito. É só olhar aí o que aconteceu com Chernobyl, né? A União Soviética demorou durante muito tempo para assumir os problemas, para assumir a catástrofe. Teve que outros lugares do mundo, como a Bielorrússia não, porque era da União Soviética, né? Mas lugares como, se eu não me engano, a Suécia, dizer, olha, a gente registrou aqui uma quantidade no ar, etc, etc, etc. Só pode ter vindo dessa usina aí na Ucrânia, etc. E realmente era. E os soviéticos escondendo essa informação. Tinham outras usinas nucleares com problemas também, que poderiam causar problemas, inclusive a explosão de reatores, né? Então, quanto menor a democracia, menor o controle nessa questão nuclear, né? Que também é um problema que depois da Guerra Fria passou a ser falado de maneira menor, né? Mas voltou a ser falado com o desenvolvimento das bombas atômicas, bombas nucleares no Paquistão, na Índia e sobretudo na perigosíssima Coreia do Norte. E ele fala também no livro, gente, sobre a questão tecnológica, que o mundo hoje mudou muito pela questão tecnológica. A gente fala de internet, de computadores, de redes sociais. E então a relação com a informação ela muda muito, né? Até pela informação verídica e a falsa informação que às vezes proferida para convencer uma população a ter determinada atitude ou não. Então ele vai dizer que a tecnologia ela também, se ela é um bem, ela pode ser um mal se for usada para a diminuição da democracia. E ele vai citar inclusive Gandhi. Ele vai fazer todo um percurso dizendo que o Gandhi meio que previu os aplicativos, dizendo que os seres humanos fazem pouca coisa hoje e vai chegar um tempo, que isso no momento histórico dele, né, que eles só iriam pedir as coisas de casa. Então você pensa hoje, iFood, você pede comida em casa, conversar com os amigos, WhatsApp, Facebook, assistir esportes, além da TV a cabo, você tem o DAZN, que é uma plataforma de streaming. Para assistir filmes, seriados, séries, Netflix. Perdão. Alguns trabalhos você pode desenvolver de casa. Você não precisa mais ligar para as pessoas, você pode mandar um e-mail escrito. Então, assim, quanto menos a população participa da vida ativa da sociedade, menos a democracia se fortalece. Ela se enfraquece, na verdade. A tecnologia nos dá a falsa impressão de estarmos atuando fortemente na realidade. Na verdade, não. Ou seja, se você acha aí que seu postzinho no Facebook vai mudar muita coisa, você está muito enganado porque você está dentro de uma bolha
e as suas opiniões e informações vão dentro de uma bolha que você mesmo escolheu. É uma bolha que você escolhe e que o próprio Facebook, por exemplo, escolhe. Então pode ver que você tem muitos amigos dos quais você não vê publicação, porque a rede toda entende que algumas pessoas são mais importantes porque elas interagem mais com você e outras não. Então a tecnologia pode ser um mal também. E é isso, gente. Ele entende então que o fim da democracia se dá também pelo fim de uma organização de sociedade, né? E também dessa transferência, né, pelo menos na minha leitura, do nós para o eu, ou seja, quanto menos falamos do nós, quanto mais falamos do eu, nessa época em que o individualismo está no topo das relações sociais, menos falamos do nós. E esse é um problema para a democracia. Ela pode morrer aos poucos de inanição por esse comportamento. Então eu acho que esse livro ele é muito importante nesse momento histórico em que a nossa democracia está sim morrendo, não com um golpe claro, mas com um golpe gradual a partir de inúmeros fatos, inúmeros acontecimentos que vêm se dando na sociedade brasileira. Por isso que eu acho que o livro é importante, porque ela sim está em risco, tá? Enfim, basicamente isso eu tinha a dizer para vocês, gente. E lembrando que ele fala muito sobre o hemisfério norte, mas muitas das coisas que ele fala a gente pode realmente aplicar nesse nosso contexto brasileiro de 2019, ok? Depois diz pra mim se você já leu esse livro nos comentários, tá? Se você gostou ou não, beleza? Um abraço e até a próxima.